Então, eu vim aqui hoje deixar minhas impressões sobre esse livro aqui do Yukio Mishima. É o volume 4 da tetralogia dessa série de livros, que são 4 livros, e esse é o último. Eu finalmente concluí. Eu levei em torno de mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, para concluir essa série. E por algumas questões pessoais minhas, mas assim, eu sinto que eu não perdi nada, eu só sinto que toda essa trajetória fez eu, como que eu posso falar, meio que absorver essa história, esse livro de uma forma assim mais profunda. Eu vou aprofundar nisso ao decorrer do livro, aí vocês vão entender um pouco sobre essa questão aí dessa passagem longa do tempo. Eu vou falar no geral o que eu achei desse livro, porque todas as minhas impressões de, tipo assim, sobre a história, sobre os personagens, sobre citações, a escrita, eu tenho três livros, eu tenho 3 vídeos aqui no canal, onde é que eu tenho acompanhando a leitura. É um quadro chamado Diário de Leitura, onde é que eu trago as minhas impressões enquanto eu estou lendo o livro. Então, tipo assim, a cada 50 páginas ou a cada 20 páginas, aí se eu vejo que há necessidade de fazer um vídeo, aí eu acabo colocando. Então, eu tenho 3 vídeos onde é que eu acompanho esse livro aqui. E lá eu falo sobre acontecimentos assim significativos na história e o que eu tava, minhas impressões que eu tava achando da leitura. Esse aqui é um livro, é um vídeo sobre o livro concluído, né? Então eu vou passar mais no geral, assim. O que vai falar desse livro? Aqui a gente vai ter o Honda, que é o personagem que ele tá desde o primeiro livro, e nesse livro ele já teve a trajetória dele ali de vida, então a gente conhece ele ali por volta dos 19 anos, mais ou menos, se eu não me se eu não, se eu não tiver errado. E nesse livro aqui ele já tá com 80. Então, assim, é praticamente essa saga de 4 livros acompanha ele praticamente a trajetória da vida dele toda. E assim, tem aqueles eventos lá de reencarnações, que nem eu trouxe nos outros livros e tal. E o que que e Honda ele tem um amigo que ela acaba falecendo no primeiro livro, e que chama Neve de Primavera, né, que ele vai trazer ali um romance do Kiyoaki com a Satoko, e ela acaba falecendo naquele livro ali. Aí o Honda, ao decorrer da vida dele, ela acaba encontrando com alguns personagens que vão ser centrais em outras obras, e que o Honda acredita ser reencarnação desse primeiro amigo dele. Então ali, essas reencarnações seria o Isao, que é do segundo livro, a Yang-chan, que é do terceiro, e agora nesse livro aqui, o que o Honda acreditava ser o Toru, que é desse quarto livro. Então, assim, no geral da história que vai acompanhando, e nesse livro aqui, o Honda ele tá com 81 anos, aqui a gente tem poucos personagens abordados, e o que eu acho ok, porque dá para aprofundar, tipo assim, mais a fundo no que aí o autor tá querendo contar, com a história e tal, e aprofundar também nos personagens. Então, assim, eu consigo citar praticamente todos eles. Então aqui a gente vai ter o Honda, né? Vai ter a amiga dele, que é Keiko, uma amiga assim de assim, já acompanha ele assim há alguns anos, sabe? Tipo assim, algumas décadas de amizade, e é aquelas amizade assim
de festa, de evento e tal, e assim, de já ter segredos e tal, assim, uma amizade assim que, que eu via de forma muito positiva, assim. E tem o Toru, que é esse jovem, né, que é meio, que tem esse deslocamento com o mundo, né, e um jovem, 16 anos, que é o começo desse livro aqui, ao decorrer do livro, a gente vai vendo sobre ele, e, e o que acontece nesse livro? O Honda, ele sai para um evento não, ele decide ir num, num passeio, onde é que ele vai visitar um local, um santuário, onde é que falava sobre a história de uma lenda japonesa, que eu trouxe isso nos outros livros, eu não vou lembrar o nome porque eu não estou com os papéis aqui, mas uma lenda que uma deusa, ela meio que sobrevoando ali sobre o local, ela deixa a túnica dela cair. E um marinheiro tal, tipo, ele acaba pegando essa túnica e, pra ele é um tesouro, algo realmente divino, que impactou muito ele. Aí, aí essa deusa, ela vem atrás dessa túnica dela, aí faz meio que uma troca ali com o marinheiro. Eu falei mais a fundo sobre essa história acho que no primeiro vídeo desse livro. É uma história bem legal, bem simbólica, né? Que ela realmente vai falar sobre a queda de um anjo, tipo assim, sobre o anjo que ele desce e para ele meio que reaver ali o que ele tinha perdido, ele meio que tem que, simbologicamente, que enaltecer o grandioso. Aí, nesse jogo aí que é através da dança, né, que ela dança pro marinheiro e tal, assim, o marinheiro, ele meio que fica meio que chocado com a beleza daquela dança e tal, e ele meio que devolve essa túnica. Aí ela pega e vai embora, mas assim, eu falei mais a fundo sobre essa lenda no, no primeiro vídeo, então quem tiver interesse assim, ó, provavelmente pode acompanhar esse vídeo. E, e ele vai, e esse local aí ele fica como se fosse passa a existir ali um santuário, onde é que eles meio que veneram essa deusa, e esse local do santuário, onde é que tem as árvores, né, que são centenárias, assim, tem um nome da árvore também, que agora eu não me lembro, mas é uma árvore, assim, muito, muito bonita, e ela, tipo assim, ela tem vários feixes, e contra as luzes do sol, é uma coisa muito bonita, assim, de você passear e ver. Então, realmente é algo grandioso. Então, assim, o Honda, ele vai com a Keiko visitar esse local. E eles já têm essa visão de decadência do simbólico ali, do divino ali na cultura japonesa. Porque eles percebem que o pessoal que vai até ali, eles não sentem o peso da história, eles não sentem o peso do divino. Então, assim, é uma coisa até que eles, na conversa entre eles, ela que tem uma visão assim mais ocidental, ela meio que é um pouco mais afastada dessa visão, assim, mas ele ainda pega nessa, nessa mágoa. E que, na verdade, é retrato da mágoa do Mishima, né? Que o Japão, ele se ocidentalizou muito e foram perdendo seus costumes. E eles trazem nessa parte que o pessoal tava ali, tipo, chegava só pra uma fotografia, sabe? Nem ficava muito tempo. Então, assim, o lugar tava, na visão deles, estava em decadência, mas é a decadência do, da presença ali, de você dar valor ao que foi muito sagrado anteriormente. E nessa baia,
eles caminhando ali pelas redondezas e tal, eles encontram um farol. Aí nesse farol eles vão visitar, eles agem em comum, e aí onde é que o Honda, pela primeira vez, ele vai encontrar o Toru. E assim, ele traz a questão que o Toru, quando ele via o Toru, ele via a si mesmo, porque ele via um certo tipo de maldade no garoto, essa frieza e tal, essa consciência muito límpida, porque o Honda ele é um juiz, né? Tipo assim, aposentado e tal, mas foi um juiz muito famoso. Então ele tinha essa questão de meio que ser muito consciente, tipo assim, ser um pouco afastado ali das paixões, né? Tipo assim. E ele se vê muito nesse garoto. E ele percebe ali na conversa e tal a, a marca de nascença, e que é uma marca que vai acompanhar ali os outros personagens que ele teve contato e que ele achava que era a reencarnação do amigo dele. Então, o Toru ele também tem essa marca de nascença. E a partir disso aí, ele coloca na cabeça dele ali que o Toru pode ser essa reencarnação. E ele decide apadrinhá-lo como filho. E mais pra frente, né, ele adota esse garoto, o Toru. E o Toru tava com 17, 16 anos, 15, um torno assim. E o Toru ele vai passar ali por uns estudos, né? Um preparatório para entrar na faculdade e tal. E até os 21 anos, os 20 anos, onde é que o Honda ele vai realmente saber se Toru ele é realmente a reencarnação do Kyoaki. Porque tem a questão ali dos outros personagens eles terem, tipo assim, a coincidência deles terem falecido quando eles completassem ali os 20 anos e tal. Isso era uma coisa que a gente não, que tipo assim, o leitor não sabia até então. Tipo assim, eu só fui saber dessa informação aqui nesse livro, que ele conversando com a Keiko, quando ele decide contar tudo pra ela, porque até então era uma coisa intimamente dele, que ele trazia consigo, ele nunca falou disso com ninguém, e ele falou com a Keiko. E assim, a Keiko escutou a história e tal, tem umas abordagens assim, muito profundas sobre essa conversa que eles tiveram, que eu trouxe acho que no segundo vídeo, que é bem interessante, tipo assim, me fez refletir bastante sobre, sobre, e eu trouxe naqueles vídeos. E nessa conversa aí, ele, ele acaba contando pra ela e tal, sobre as aspirações dele com o garoto, né? E assim, existe uma certa maldade, porque o Honda, ele meio que quer observar de perto isso. Então, assim, o Honda, ele já começa com uma intenção, assim, mais maldosa também, em relação ao Toru. Então, assim, e o Toru, ele já tinha aquele inflado ali de não se sentir dentro do mundo, né? Então, para ele também, ele tinha uma certa aversão às coisas, ele se sentia como se fosse um anjo, que é o que traz aqui o título do livro. Ele tinha essa limpidez, assim, de se achar muito superior, pelas suas ideias e pela a forma como ele vivia. E o Toru, ele tem uma amiga que ele conversa, tipo assim, tem uma relação assim com ela de diálogos curtos, mas de muita compreensão ali, que chama Kinoe, que é uma garota que ela é totalmente aversa à personalidade do Toru, porque enquanto o Toru, ele tem aquela questão ali de ser sempre consciente ali, ser sempre pé no chão, a Keiko já vivia no mundo da fantasia dela, porque ela se achava a garota mais linda do mundo, e tipo assim, e a vida dela se focava nisso, entendeu? A partir disso. Então, assim, era meio que obsessão. Obviamente, isso é trazido aqui no livro, ela tem ela desenvolveu uma doença, onde é que, a partir disso, ela tem essa mentalidade. E ele tem um certo carinho por ela, mas, assim, o Honda, depois que ele adota o Toru vai, entra,
começa a receber uns professores, né, começa a estudar e tal. E aí que a gente tem um pouco da visão do Toru, como que ele pensa, como que ele é. E o Toru, gente, é um jovem estúpido. Tipo assim, no começo do livro, você fica até pensando, nossa, tipo assim, que personagem interessante e tal, assim, mas ao decorrer do vídeo você percebe, do vídeo não, do livro, da leitura, você percebe que ele é muito mesquinho. Então, assim, eu acredito que ele também vai desenvolvendo esse tipo de personalidade ao longo dos anos ali vão passando. E a princípio ele se afasta dessa Kinoe, porque ele vai estudar lá onde é que Honda morava, que agora eu não lembro onde é que é, mais ou menos. Mas, assim, ele acaba distanciando dessa Kinoe. Eu acho que ele troca cartas de vez em quando com ela. E o Honda, o Toru, e eu tô contando muito acontecimentos do livro. E o livro, esse vídeo é só pra ser um resumo aqui que eu achei. Aí acontece algumas coisas ali, o Toru ele meio que começa a estudar e tal, e o Honda começa parece que uma moça, onde é que ele decide juntar os dois, e nesse ato de juntar os dois, o Honda ele já traz aquela questão também, daquela maldade que eu falei um pouco atrás, sobre da observação, então assim, ele meio que trata o Toru como se fosse um boneco, tipo assim, na visão dele, tipo assim, a ser observado, sabe? Então, isso me pegou um pouco sobre a questão do Honda, porque até então o Honda não era na minha visão, assim, o Honda não era uma pessoa ruim e tal, assim, mas essa questão de tratar o Toru de forma tão desumana, tipo assim, na visão dele, de, tipo assim, vou colocar as peças e vou ver o que que acontece, tipo assim, até aonde vai, porque assim, ele se via no Toru. Eu acho que ele queria ver onde é que as aspirações do Toru levariam ele, sabe? E o Toru já tinha aquela questão ali de uma maldade intrínseca nele. E ele queria testar isso. E ele fala que ele precisa dessa maldade para testar com o Honda. E tipo assim, e com as pessoas ali que ele convivia. Porque o Toru, ele meio que exercia uma máscara de uma pessoa muito gentil, muito dócil. Então, assim, na verdade, internamente, ele não era isso. Era tipo era falso, sabe? Então, ele meio que começa a relacionar com uma garota chamada Momoko. Essa garota é meio que uma junção das famílias, né? Vão querer juntar os dois ali. Foi o que aconteceu com o Kiyoaki. Eu acho que por isso que o Honda, ele quer observar isso mais de perto, porque ele meio que quer reviver o que aconteceu no passado, na minha visão. Porque, assim, a... houve uma tragédia no caso do Kiyoaki com a Satoko. Então, assim, o que foi uma fatalidade pro Kiyoaki e tal, assim, e o que mudou a vida da Satoko, tipo, de forma implacável, assim. Então, eu acho que o Honda, ele meio que quer aspirar essa fantasia mais uma vez. Então, ele sente que o Toru e essa garota fosse, tipo, peças do tabuleiro dele ali pra ele ver o fim daquilo. Até onde isso iria levar. É algo que ele coloca no livro, tá? E, por outro lado, o Toru, ele já tem essa questão aí também de testar essa crueldade que ele sente, essa maldade. Então, a princípio, ele vai fazer isso com a Momoko, tipo assim. E o que seriam essas maldades? Eu já falei nos outros vídeos, mas só repaginando aqui, o quanto o Toru ali é um personagem meio bosta. E essa maldade tipo, fazer ciúmes a Momoko, sabe? Tipo, ficar colocando ideias na cabeça dela e tal, assim. Coisas que ela jamais pensou. Então, assim, esses acontecimentos e, tipo assim, fazer ciúmes também, ele começa a se relacionar com outra mulher pra meio que fazer ciúmes pra ela, mas de forma, assim, gente, não tão muito
Eu falo que o Mishima ele não coloca esses acontecimentos assim aqui de forma muito banal, embora seja banal, mas assim é algo muito mais profundo e assim muito bonito, assim, lírico, sabe? Muito esteticamente bela a forma como que ele vai trazer todas essas questões. E, e embora sejam acontecimentos banais e tal, mas ali meio que expõe a infantilidade, tipo assim, a babaquice, como é que fala? A estupidez do Toru, tipo assim, sabe? O quanto ele é superficial, assim. O que foge muito do que vinha no começo, assim, a visão que estava trazendo dele. E, e ao decorrer disso, acontece que ele acaba separando, ele faz um jogo lá e acaba não indo pra frente, isso, dele com essa garota. E, e mais pra frente eu vi o livro ele vai focar nisso e vai focar também na passagem do. Não tanto nisso, tipo assim, são só alguns diários assim que vai trazer sobre essa questão do Toru e tal. E depois a gente já tem um salto do, do Toru já com 20 anos, tipo assim, prestes a fazer 20 anos, 19, pouquinho, faltando alguns meses para fazer. Então, assim, a gente tem uma exposição mais pessoal do Honda e, e a gente tem uma parte muito legal da Keiko, que eu falei no último livro. Então, assim, meio que vai. O Toru ele vai entrar numa posição se ele realmente é essa reencarnação do Kyoaki. Isso vai mexer um pouco com ele e com o senso de superioridade que ele tem, sabe? Porque é aquilo que eu trouxe nos outros vídeos, tipo assim, os antigos tinham, tipo assim, tirando a Yang-chan, que assim, mas ela tem ali a sua importância, tipo assim, a sua rele relevância, né? Tipo assim, que ela era uma princesa e tal. E os outros dois, tinha ideias assim muito firmes e acontecimentos assim muito marcantes assim. Então ele se sente meio que deslocado, tipo assim. Eu acho que isso fere muito o ego dele. Ele tenta um suicídio e tal, que acaba tendo sequelas ali, e ao decorrer vai realmente vendo o declínio dele, tipo assim, realmente a queda, tipo assim. É algo que pega muito porque assim, eu queria muito que o Mishima ele falasse sobre o que o Toru estava sentindo depois desses acontecimentos, mas a gente não tem, tipo assim, essa visão, a gente depois de um determinado momento assim, o que a gente tem do Toru é só o que é visto externamente por outras pessoas. Então, assim, ele meio que perde a visão e, e ele meio que, como se fala, ele decide casar com essa Kinoe, pede para casar com ela, mas assim, ela meio que trata ele como se ele fosse dela e tal, assim, é realmente algo, embora ele tenha feito algumas maldades, assim, é algo muito triste de ver, sabe? E, assim, é realmente a queda. E, por um lado, o Honda também, a gente vai ter uma parte aí muito bem trabalhada do Honda, sobre a questão da velhice e tal, que ele já tá muito velho, então ele tem as, as questões dele também de que ele esperava que o Touro fosse essa reencarnação, se não fosse ele ia se sentir um completa idiota por ter suportado tanta humilhação para não ser nada, sabe? Então, assim, é meio complicado porque eu vou chegar numa parte aqui que o livro ele vai acompanhando esses acontecimentos aí praticamente de forma assim mais profunda e tal. Porque assim, quando acontece essas coisas aí com o Toru, o Honda meio que fica só esperando
o dia, ele fazia ali os 20 anos e tal, e ela acaba morrendo, tipo assim, ele esperava que fosse assim, mas não acontece dessa forma, tá, gente? Eu não sei porque que o autor escolheu assim, mas eu acho que o destino dele é, eu acho que com todo como é que fala? Eu acho que com todo o pacote da história, eu acho que o mais sensato que o autor quis passar é que ele seria, o destino dele seria isso aí mesmo, não ser grandes coisas, sabe? Então, assim, eu não sei, eu acho que depois que eu terminar de contar ali sobre o final, eu acho que eu vou conseguir elaborar mais, assim, essa visão que eu tive. E aí, já nas últimas páginas, assim, o Honda, ele decide ir rever a Satoko, que é a primeira e única paixão do Kyoaki, né, o amigo dele, que acabou falecendo por causa dessa paixão, desse amor que não foi meio, tipo assim, ele se apaixonou por essa Satoko, que ela acaba acontecendo algumas tragédias ali, eles não podem ficar juntos, e ela meio que acaba entrando num eu ia falar convento, mas não é convento. Ela acaba virando não entrando ali pro, esqueci o nome, gente, que fala, mas ela vai entrar ali num santuário ali para ela virar uma, eu não sei se é, tem uma monja, lembrei, uma monja. E tipo assim, pra ela virar isso, ela meio que tem que se afastar todos os, como é que fala? Toda a vida dela que ela tinha anteriormente. Então, assim, isso é o que traz no primeiro livro, tá, gente? Ela meio que afasta. E, e é algo muito interessante de se ver aqui, que o Honda, ele foi tentar ver ela depois que aconteceu essa tragédia com o Kyoaki, que ele faleceu e tal, mas ela não, a, a chefe ali do local ali não permite que ele vê ela. E o Honda, ele faz todo um percurso, porque é uma subida assim muito íngreme, tipo assim. Então, assim, é cansativo e tal, é uma tortura, tipo assim, pra você chegar lá em cima, nesse santuário e tal, assim, onde é que eles ficam ali, eu acho que faz até parte da, acho que da trajetória ali de chegar a algo muito puro, sabe? E, e o Honda, ele decide voltar, leva em torno de 70 anos, 70 não, 60 anos, para fazer esse percurso de novo. E ele já no fim da vida. Isso é algo muito simbólico, que eu acho que o Mishima, ele trouxe aqui de forma muito simbólica, essa questão que eu achei belíssima, assim. E é algo que é uma trajetória tortuosa que ele vai subir ali, ele já tá muito debilitado. E enquanto ele sobe, ele vai ali relembrando, tipo, da vez que ele foi da primeira vez e tal. E algo muito bonito de ser colocado no livro. Isso foi um ponto-chave, assim, que eu achei muito legal fechar com esse evento, assim, desse reencontro dele com a Satoko. E Satoko é uma personagem, assim, que eu gostei muito do primeiro livro. Uma pena ela não ter, tipo assim, ter sido colocada nos outros livros. Só essa questão aí que eu não lembro se foi no primeiro livro que ele tentou ver ela ou se foi no segundo. Mas, assim, eu acredito que tenha sido no primeiro mesmo, ainda, esse reencontro. Mas eu não vou saber dizer, porque, tipo assim, eu comecei a ler já tem uns 10 anos e tal, assim, então tem muitos detalhes, assim, embora muita coisa tenha ficado comigo, tem alguns detalhes, assim, que eu não lembro. E, e, e ele faz essa trajetória subindo lá, e algo que ele até brinca, porque, tipo assim, ele vai enumerando ali todos os acontecimentos, assim, os últimos acontecimentos na vida dele, e ele se sente meio que apto tipo assim, ser recompensado por, tipo assim, agora eu tenho, tipo, angústias demais, sabe? Tipo, sofrimentos demais, mágoas demais, e que o que justifica ela me receber, sabe? Então tem essa questão que ele vai brincar aí também.
brincar assim, que eu falo, expor assim, o Mishima ele coloca assim, o personagem na situação. Aí ele chega de encontro com essa. Ele tinha escrito para ela anteriormente, né? Uma carta e tal. Ele até pergunta ela se ela leu. Assim que ele vê ela, ele começa a chorar, porque ele realmente vê que ela estava já velha, né? Mas que ele via muito que era ela, sabe? Porque ela tinha o olhar dela, tipo assim. E o Honda, ele, na adolescência ali, ele teve momentos, assim, muito próximos do Kyoaki com essa garota. Ele meio que foi um confidente também, tipo assim. Viu, assim, o relacionamento dos dois. Aí ele se emociona e ele pergunta se ela leu e ela fala que leu, sim, a carta. Ele fica até mais aliviado, porque ele fala assim, se ela leu, então ela entende porque eu tô aqui e tal. Mas, gente, acontece uma coisa que ainda tá me deixando de cabelo em pé. O que acontece? A Satoko não lembra de nada. Tipo assim, ela meio que coloca o Honda numa posição de que ele poderia ter criado isso, sabe? Tipo assim. E ele fica chocado, assim como eu fiquei, tipo assim, como? E ela até coloca isso no livro, tipo assim, não é possível que a esse ponto, há tantos anos, que ela vai ser ignorante ao ponto de meio que não fazer pouco caso e falar assim, é uma situação, uma paixão minha antiga, não quero falar sobre isso, sabe? De forma banal, de forma arrogante, tal assim. Então ele vê que pela posição que ela se encontra, não combinaria ali com ela, colocaria até em xeque a credibilidade dela como monja, né? Chefe ali do local. E realmente ela não lembra. É algo que me pegou assim também, tipo assim, acredito que pegou todo mundo que tá acompanhando essa história, que tá lendo esse livro e tal, porque assim, não tem como, tipo assim, tem documentos que tipo assim, ele até brinca, fala assim que a partir do momento que ela fala que ela não lembra disso, é que é como se ele também não existisse, que o Kyoaki não existiu, que o Isao também não existiu, que a Nichan não existiu e que ele si próprio não existiu. E um ponto crucial aí que ele não fala do Toru. Então, assim, eu não sei se a ficha dele caiu ali, que Toru pode não ser a reencarnação, que ele entendeu na cabeça dele que o Toru não é, mas, assim, na minha visão mas, assim, eu acho que faz parte de não ser grande coisa. Que eu acho que o que vai finalizar o livro aqui nessa visão, porque, assim, essa ausência de memória é algo que o Mishima ele quer trazer também sobre a questão da velhice e tal. E o Honda ele meio que fica chocado, assim como o leitor também fica, eu fiquei, porque, tipo assim, ele passou a vida inteira meio nesse círculo dessa história. Então, assim, claro, ele viveu, tipo assim, mas isso ficou sempre caminhando com ele, sabe? Esses personagens que ele vai encontrando ao longo da sua vida e tal, essa história que ele vai guardando, que ele vai pensando e que vai moldando, vai mudando ele a forma de pensar, porque ele tem uma reviravolta muito grande ali quando ele encontra ali a Yangtze, a Índia e tal, e ali também quando ele encontra uns anos atrás o Isao, então assim, são personagens que mexem muito com ele. E a história ela mexe muito com ele, então é uma coisa que tá muito ligada, sabe? Não tem como desassociar. E quando ela fala que ela não lembra disso, que será que ele não sonhou? Ele tinha um diário do Kyoaki, né? E, e ela meio que ele se sente ofendido, porque fala assim, tipo assim, se você tá falando que você não lembra, que isso pode ser uma coisa da minha cabeça, é como se isso também justificasse que toda a vida dele foi uma farsa, que, tipo assim, ele foi em busca de algo que não era
nada, tipo assim, é algo fruto de um delírio na cabeça dele. E, e ao decorrer da conversa que eles têm ali e tal, chega num ponto que não tem muito o que ele fazer, porque ela realmente não lembra. E, tipo assim, não tinha. Ela falou que foi uma história assim muito triste, tipo assim, muito com várias tragédias e tal, assim, mas que é isso. Aí quando ele vê que ele não vai ter nenhuma resposta dela assim, ela decide chamar ele como é que fala? Pro jardim. Aí ele acompanha ela nesse jardim, ele chega nesse jardim lá, um jardim lindo, e ele vai relatar isso já na última página, tá, gente? Ele vai relatar ali sobre. Ele vai ver que o jardim tá em movimento, mas ele vai trazer que, embora esteja em movimento, o jardim existe uma certa beleza vazia ali, sabe? Algo parado. E, e o livro meio que finaliza dele tendo esse lapso de consciência de que ele estava num local onde é que tinha movimento, ou seja, estava existindo ali, mas que era o agora. E que o agora não tinha significado, não tinha memória, porque ele, por um momento, ele vai falar aqui, bem na última página aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês, que isso eu não falei no livro anterior, porque eu não tinha terminado ainda. Mas aqui, ele vai falar que não havia nenhum outro som, o jardim estava vazio. Honda refletiu que chegara a um lugar que não tinha nenhuma lembrança, não tinha nada. E termina o fim, e ele coloca a data 25 de novembro de 1970. Essa data aqui, gente, é quando ele termina esse livro, ele manda ali os últimos, porque parece que era por capítulos, não sei. Ele termina o livro e ele manda ali os últimos capítulos, tipo assim, a conclusão, né, pros editores deles e tal. E nesse dia ele decide tentar dar um golpe de Estado lá no Japão, é o que aconteceu mesmo. E ele vai até um local lá de Forças Armadas e ele comete ele não dá certo esse golpe dele, e ele meio que acaba se suicidando, fazendo o seppuku, que é algo muito trágico, vocês não conhecem, acho que não vou falar aqui, mas só dá uma pesquisada, e é algo muito impactante. Então, esse ponto aí mexeu muito comigo também, porque enquanto eu estava lendo, eu acho que o autor, ele conseguiu, tipo assim, fazer o leitor caminhar para esse vazio que ele estava sentindo. Eu não sei se é muito pessoal, porque, tipo assim, mas o Honda estava sentindo esse vazio a partir do momento, assim, que ele conta essa torre e ele dá de cara do que ele passou a vida dele ali em busca de algo ali que no fim não significou nada, tipo assim, era isso. E, e que o que valia ali era o presente, e o presente não tinha lembrança, tinha ali trazia a fragilidade. Então, assim, o que eu vou estar trazendo aqui, gente, é mais uma observação pessoal minha, tipo assim, e a minha visão, que eu acho que o autor colocou. Então, assim, o Honda passou a vida dele inteira pra, no fim, não ser nada, tipo assim, não ter nenhuma explicação sobre o que aconteceu, o destino dessas pessoas, tipo assim, quais os objetivos e tal. E ele realmente não tem nada. Eu acho que ele foi atrás dessa torre tentando, tipo assim, uma resposta de algo de uma pessoa que viveu ali aquilo, mas que eu também não sei por que ele foi até ela, mas eu achei legal, tipo assim, ele ter esse encontro. Mas assim, eu não sei o que ele esperava, talvez ela meio que lembrado coisa e ficar sabendo desse que, não sei, gente, tipo assim, dessas encarnações, se algum destino, alguma coisa assim, não sei se também saber se ocorreu alguma coisa com ela, se ela teve contato
com essas pessoas, assim, se ela teve algum sonho, não sei. Então, assim, ele meio que se vê diante de um vazio, o próprio Honda. E o personagem, ele tá ali no fim da vida, e ele já tá numa situação, assim, que muito, eu acho que eu falei do tempo que eu levei para terminar esse livro, né? E, tipo assim, foram mais ou menos uns 10, 15 anos, assim, e, e eu sinto que eu fiquei nesse estado, tipo assim, mas e aí? Tipo assim, tanto tempo, tipo assim, tanta história, tipo assim, pra ser isso? Então, assim, e eu acho que foi um final, embora assim, eu não sei que outro final que eu esperava, mas eu acho que o autor, ele conseguiu passar essa sensação de vazio, de presença, que o que vale, o que é importante ali é o agora, e que o agora muitas das vezes não tem sentido. É uma visão assim muito assim, tipo assim, por mais que exista a beleza, mas que a beleza ela é algo que ela ali momentânea ali no tempo. Então assim, gente, é algo assim que fez eu pensar, parar, tipo assim, pensar sobre a vida e tal. E assim, não é uma visão que eu tenho, eu acredito que as coisas acontecem porque existe ali um objetivo de tudo que acontece. Eu não acho que seja tudo caos. Eu acho que existe sim significado, mas para o Honda ele chegou no momento onde é que não teve, ele não conseguiu enxergar isso, mas e o próprio Mishima também não sei se ele teve esse lapso de vazio também, que o próprio personagem dele chegou a esse momento e acabou tirando a vida, não sei, mas tipo assim, é um vazio que o autor, ele transborda, o autor assim, Mishima transborda pro personagem dele, e o personagem dele transborda pra gente, porque no caso assim, eu senti esse vazio, mas assim, eu também não sei se é pelo fato de eu ter acompanhado muito tempo essa história, ou se é pelos acontecimentos mesmo, mas eu acho que esse tempo muito longo de ter acompanhado essa história, eu acho que inclui nessa dor maior. Então, assim, eu senti um baque de, da visão que o próprio Honda teve, o encontro que ele teve ali no final ali de ser isso. Tipo assim, esse vazio, porque pra ele eu fiquei pensando, nossa, ele passou a vida inteira dele. E, tipo assim, isso pega muito o pessoal, porque às vezes a gente também meio que fantasia muitas coisas e cria esse universo e acaba levando a vida inteira para desassociar, tipo assim, para entender, tipo assim, para despertar, né, sobre um estado ali de letargia. E, e me pegou muito isso, porque o Honda ele levou todo esse tempo. E embora assim, eu acredito, agora uma coisa pessoal minha, eu acredito que tudo isso aconteceu mesmo, que esses personagens eles são reencarnações mesmo do Kyoaki e tal. Eu não acho que seja coisa da cabeça dele, que nem a Satoko coloca, porque a Satoko ela vivenciou os primeiros acontecimentos ali dessa história, porque ela se relacionou com o Kyoaki e tal. Vai chegando num ponto que ela fala que ela não lembra, e isso aí já toca no ponto também que o Mishima traz, do quanto a memória em si, ela, ao decorrer do tempo, ela não é tão, como é que fala? Tão lúcida, sabe? Tão transparente, porque ela se perde. Então ele traz essa brincadeira aí com essa personagem também, porque era pra ela lembrar, tipo assim, mas ela não lembra. Mas aí a gente também não sabe se foi o estado ali de consciência que ela elevou tanto assim, que de tanto ela afastar ali a vida dela passada, que ela meio que acabou extinguindo. Mas assim, existe uma dualidade aí entre esses dois personagens, né? E, e é isso, o livro ele termina assim. Eu gostei muito desse livro. Tipo assim, não é o meu favorito entre os quatro, mas fica ali em terceiro lugar, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo
sobre os 4, e eu falo um pouquinho de cada um, que aqui bem curtinho, tipo assim, rápido, sobre o que eu achei, assim, a visão de cada um. E para finalizar toda esses 4 livros, essa saga e tal, mas é um livro que eu gostei muito, eu não achei que ele ia gostar tanto, mas eu me debrucei muito, eu meio que vivenciei cada página aqui desse livro. Tipo assim, debrucei em atenção e tal, assim, me pegou bastante. E são acontecimentos, assim, poucos, mas, assim, são muito cheios de... Agora, falar um pouco, assim, da minha experiência geral, assim. É um livro muito bem escrito, tipo assim, o Mishima, ele escreve muito bem. Ele vai trazer essas questões dos personagens de forma muito poética, muito linda. Eu trouxe isso nos outros livros, é uma característica que me faz eu me debruçar na leitura dele. Tem gente que não gosta, que acha cansativo e tal, mas isso é o que mais faz eu gostar, é essa estética, esse lirismo que ele tem na escrita, de tentar explicar ali sentimentos que a gente tem. Eu acho que ele faz isso muito bem, é o que eu mais gosto nele. E assim, tem frases aqui que certamente eu vou levar para a vida. E situações aqui também que me marcaram, assim, que eu vou passar muitos anos com esse livro, tá, gente? Eu gostei muito, tipo assim, eu dou ali umas 5 estrelas. Eu acho que o Mishima, ele não ficou devendo em nada, embora o final tenha sido esse final, mas eu acho que casou muito bem com a questão ali dos personagens, da questão também do que... Esse é o último livro do Mishima, né, que ele escreve e tal, e assim que ele termina o livro, ele faz aquilo lá, é muito pesado também. E assim, não sei, é um livro assim que de alguma forma ficou especial, assim, entre todos os livros deles ali que eu já li. Então, assim, aí eu quis trazer esse vídeo para falar sobre minha experiência com esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acredito que eu falei tudo que eu tinha que falar, assim, que eu estava sentindo, assim. E tem mais observações minhas sobre esse livro nos outros vídeos que eu recomendo que assista, porque eu trago mais detalhados sobre passagens mesmo do livro, acontecimentos e tal. E é isso, gente. E eu já escolhi meu próximo livro que eu vou trazer aqui, que eu vou estar lendo e que eu vou trazer aqui para o canal. Não sei se vocês conhecem, mas vai ser Orgulho e Preconceito. Eu tenho essa edição aqui da José Olímpio. É uma edição que eu gosto muito, que ela é muito maleável, tipo assim, bem gostosa de manusear. Esse livro, eu li ele, tem a página aqui, ó, 74, mas eu vou começar de novo, porque já tem uns anos que eu comecei a ler esse livro, e eu parei. Mas aí eu vou retomar, e eu vou trazer como impressões aqui, vou usar esse mesmo formato que eu fiz da Queda do Anjo, e eu farei com esse livro, tipo assim, vou ler, e vou trazendo um vídeo aqui, não sei se vai ser quinzenal, mensal, mas assim que eu pegar um ritmo aqui na leitura, ó, aí eu vou trazendo aqui para vocês que tá acompanhando aí e tal, ver aí as minhas impressões dos livros que eu tô lendo. Vou dar uma pausa no Mishima, por enquanto, aí depois que eu terminar esse livro aqui, ó, já tô com alguns livros em mente, mas assim, eu tenho alguns outros livros do Mishima aqui em casa para me ler, e é isso. Então, até mais, até o próximo vídeo aí.